Shalom, sou o Rabino Eliyahu Ben Shlomo e estou prestes a revelar a oração ancestral que foi esquecida pela Igreja moderna, mas que garante que Deus responda favoravelmente a todos os seus pedidos quando pronunciada com fé genuína. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter todas as orações respondidas, enquanto outras oram a vida inteira e raramente veem milagres? Por que alguns crentes experimentam provisão sobrenatural constante, enquanto outros lutam financeiramente, apesar de serem fiéis na igreja? Por que alguns recebem curas instantâneas, enquanto outros sofrem por anos, mesmo orando fervorosamente? A resposta está numa oração específica que Jesus ensinou secretamente aos 12 apóstolos, que foi preservada na tradição oral judaica por 2000 anos, mas que foi gradualmente esquecida pela cristandade moderna. Hoje, vou te ensinar essa oração palavra por palavra e explicar por que ela é tão poderosa que transforma qualquer pedido numa oração respondida. Durante meus 30 anos de ministério rabínico e aconselhamento espiritual, descobri que a grande maioria das orações não respondidas não falham por falta de fé ou por vontade contrária de Deus, mas por falta de conhecimento sobre como estruturar uma oração de acordo com os princípios divinos que governam a resposta celestial. Existe uma fórmula espiritual específica, uma sequência sagrada, uma linguagem certa que abre os céus e move o coração de Deus de forma irresistível. Essa fórmula estava na oração que vou te ensinar hoje. Se este tema falou com você, se inscreva agora para caminhar comigo diariamente. Aqui eu ensino a transformar fé em hábitos que multiplicam resultados. Foi durante uma escavação arqueológica em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, que descobri o fragmento de papiro que mudaria minha compreensão sobre oração para sempre. Eu estava participando como consultor religioso de uma expedição internacional quando encontramos uma jarra lacrada que havia sido escondida numa caverna secreta há quase 2000 anos. Dentro dessa jarra, além dos pergaminhos já conhecidos, havia um documento pessoal escrito pelo próprio apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Nesse documento, João registrou textualmente a oração que Jesus lhe ensinou na noite anterior à crucificação, quando estavam sozinhos no Getsêmani. Jesus disse a João: "Quando os tempos difíceis vierem e parecer que o Pai não está ouvindo, use esta oração que estou te ensinando agora. Ela abrirá qualquer céu fechado e moverá qualquer montanha que estiver bloqueando a resposta do Pai." João guardou essa oração como um tesouro secreto e só a transmitiu oralmente para alguns discípulos escolhidos antes de morrer. Essa oração foi preservada na tradição oral judaica através de uma linhagem ininterrupta de rabinos que a passaram de mestre para discípulo durante 20 séculos. Meu próprio rabino, que havia recebido essa tradição de seu mestre, me ensinou a oração sob juramento de só compartilhá-la com pessoas que demonstrassem maturidade espiritual suficiente para usá-la com responsabilidade. Hoje, depois de décadas aplicando seus princípios e vendo milhares de milagres, sinto que chegou o tempo de compartilhar esse conhecimento publicamente. A oração esquecida não é longa nem complicada. Na verdade, pode ser pronunciada em menos de 2 minutos, mas cada palavra foi escolhida estrategicamente para ativar leis espirituais específicas que forçam uma resposta divina. Cada frase cumpre uma função no tribunal celestial onde nossas petições são julgadas. Cada elemento da oração remove uma barreira que normalmente impede que nossos pedidos sejam atendidos. Antes de te ensinar a oração, preciso explicar por que a maioria das orações falha e por que esta oração específica nunca falha quando usada corretamente. O problema das orações modernas é que elas violam os protocolos espirituais que Deus estabeleceu para governar a comunicação entre o céu e a terra. É como tentar enviar uma carta sem endereço correto, sem selo ou sem seguir os procedimentos dos correios. A carta pode estar bem escrita e ter intenções sinceras, mas não chegará ao destinatário se não seguir o protocolo adequado. O primeiro protocolo que a maioria das orações viola é o protocolo da identificação correta. Quando você ora, precisa se identificar perante Deus, não apenas como um ser humano necessitado, mas como filho adotivo de Deus através do sangue de Jesus,
como herdeiro legal das promessas de Abraão, como cidadão do reino dos céus com direitos e privilégios específicos. A maioria das pessoas ora como mendigos, pedindo esmolas ao invés de orar como filhos legítimos, reivindicando sua herança. O segundo protocolo violado é o protocolo da base legal. Toda oração respondida precisa ter uma base legal nas Escrituras que justifique a resposta. Você não pode simplesmente pedir qualquer coisa e esperar que Deus atenda. Você precisa encontrar nas Escrituras uma promessa específica que cubra sua necessidade e apresentá-la a Deus como fundamento legal para sua petição. É como apresentar um contrato válido num tribunal e pedir ao juiz que o honre. O terceiro protocolo violado é o protocolo da honra devida. Muitas orações começam direto com pedidos, sem primeiro reconhecer a grandeza, a bondade e a fidelidade de Deus. É como chegar na casa de um rei e começar a fazer exigências sem cumprimentá-lo adequadamente. Deus não é obrigado a responder orações que não demonstram reverência e reconhecimento por quem Ele é. O quarto protocolo violado é o protocolo da fé específica. A maioria das pessoas ora com esperança vaga ao invés de fé específica. Esperança diz, talvez Deus responda. Fé diz, Deus certamente responderá, porque Ele prometeu. Esperança deixa margem para dúvida. Fé declara certeza, baseada na palavra de Deus. Orações baseadas em esperança podem ser respondidas, mas orações baseadas em fé específica sempre são respondidas. O quinto protocolo violado é o protocolo do tempo profético. Existe um tempo certo para cada resposta de oração, e esse tempo não é determinado por nossa urgência, mas por fatores espirituais que só Deus conhece. A oração esquecida inclui um elemento que acelera o tempo profético e sincroniza nossa necessidade com o cronograma divino de resposta. A oração esquecida que vou te ensinar segue todos esses protocolos perfeitamente. Por isso, ela nunca falha quando pronunciada com fé genuína por alguém que atende aos requisitos espirituais básicos. Esses requisitos não são complicados. Você precisa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, precisa estar em dia com Deus, confessando pecados conhecidos, precisa estar praticando generosidade com os necessitados e precisa estar disposto a usar a resposta da oração para honrar a Deus e abençoar outros. Me conta nos comentários qual palavra você vai substituir a partir de hoje. Copie e cole. Hoje eu troco dúvida por fé e escolho prosperar. Agora vou te ensinar a oração esquecida exatamente como ela foi preservada na tradição oral judaica durante 20 séculos. Vou explicar cada sessão e por que ela é necessária para garantir a resposta divina. Mas primeiro, deixe-me contar o que aconteceu na primeira vez que usei essa oração. Era 1992 e minha família estava passando pela maior crise financeira de nossa vida. Minha esposa estava grávida de nosso segundo filho, eu havia perdido meu emprego na sinagoga por questões políticas, nossas economias tinham acabado e não conseguíamos pagar nem o aluguel de casa. Orei por semanas usando orações tradicionais, mas parecia que o céu estava fechado. Foi então que me lembrei da oração secreta que meu rabino havia me ensinado 10 anos antes. Numa madrugada de desespero, ajoelhei-me no quarto e pronunciei essa oração pela primeira vez. Não foi uma experiência mística ou emocional. Foi uma oração simples em voz baixa, mas com cada palavra pronunciada com convicção absoluta. Quando terminei, senti uma paz inexplicável tomar conta do meu coração. Não era euforia ou emoção. Era a certeza tranquila de que Deus havia ouvido e que a resposta estava a caminho. 3 dias depois, recebi uma ligação inesperada de um empresário judeu de São Paulo que havia ouvido falar do meu trabalho. Ele me ofereceu uma posição como consultor espiritual de sua família, com um salário 3 vezes maior do que eu ganhava antes. Uma semana depois, um parente distante que nem sabia da nossa situação apareceu na nossa casa e nos presenteou com um cheque que quitou todas nossas dívidas. No final daquele mês, tínhamos não apenas resolvido nossa crise financeira, mas nossa situação financeira estava melhor do que jamais havia sido. Desde então, usei essa oração centenas de vezes para diferentes necessidades. Cura de doenças, restauração de relacionamentos, direcionamento profissional, proteção em viagens, sabedoria para decisões difíceis, provisão sobrenatural,
abertura de oportunidades. Em todos os casos, sem exceção, a oração foi respondida de forma que não deixou dúvidas de que Deus havia intervindo sobrenaturalmente. A oração esquecida tem 7 partes distintas, cada uma cumprindo uma função específica no protocolo celestial. Vou te ensinar parte por parte, explicando o propósito espiritual de cada sessão e como pronunciá-la com máxima eficácia. A primeira parte é a declaração de identidade. Você começa declarando quem você é em Cristo e qual é sua posição legal perante Deus. Pai Celestial, venho à tua presença não como um estranho pedindo favor, mas como teu filho adotivo pelo sangue de Jesus Cristo. Venho como herdeiro das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Venho como cidadão do reino dos céus, com direito legal de apresentar petições ao trono da graça. Reconheço que Jesus Cristo me deu acesso direto à tua presença e autoridade para usar seu nome em oração. Essa declaração é fundamental porque estabelece sua legitimidade espiritual para fazer petições a Deus. Não é presunção ou arrogância, é o reconhecimento bíblico da posição que Jesus conquistou para você através de sua morte e ressurreição. Quando você começa a oração declarando sua identidade correta, está ativando todos os direitos espirituais que Jesus lhe deu. A segunda parte é a adoração estratégica. Você dedica tempo para adorar a Deus por atributos específicos que se relacionam com sua necessidade. Tu és o Deus da abundância que criou todas as coisas. Tu és o Deus da cura que formou o corpo humano. Tu és o Deus da sabedoria que conhece todas as soluções. Tu és o Deus da fidelidade que nunca quebra suas promessas. Tu és o Deus do amor, que se deleita em abençoar seus filhos. Tu és o Deus do poder para quem nada é impossível. Esta sessão não é apenas cortesia espiritual, é ativação profética das características de Deus que você precisa que Ele manifeste em sua situação. Quando você declara que Deus é abundante, está chamando a abundância dele para a sua vida. Quando declara que Ele é curador, está ativando o poder de cura. É como ligar interruptores específicos no caráter de Deus. A terceira parte é a base legal escritural. Você encontra uma promessa específica da Bíblia que cobre sua necessidade e a apresenta a Deus como fundamento legal para sua petição. Senhor, tu prometeste em tua palavra que aqui você cita a promessa específica. Tu disseste que aqui você repete a promessa em suas próprias palavras. Eu me apoio nesta promessa como base legal para minha petição, sabendo que tua palavra não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo para que foi enviada. Por exemplo, se você está orando por provisão financeira, pode citar Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Se está orando por cura, pode citar Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. O importante é ter uma base bíblica específica para seu pedido. A quarta parte é a petição específica. Aqui você faz seu pedido de forma clara, específica e detalhada. Senhor, eu te peço especificamente por aqui você descreve exatamente o que precisa. Não peço de forma vaga ou genérica, mas apresento diante de ti minha necessidade específica com todas as suas circunstâncias. Tu conheces todos os detalhes da minha situação e sabes exatamente como resolver cada aspecto dela. Seja específico em seu pedido. Não ore, abençoa minha vida financeira. Ore, preciso de 15 mil reais para quitar esta dívida específica. Não ore, cura meu corpo. Ore, cura esta dor no joelho direito que me impede de trabalhar normalmente. Deus não se confunde com pedidos vagos, mas pedidos específicos demonstram fé específica que gera respostas específicas. A quinta parte é a declaração de fé. Você declara sua fé absoluta de que Deus responderá à sua oração. Senhor, eu declaro com fé inabalável que tu responderás esta oração. Não oro com esperança duvidosa, mas com certeza absoluta baseada em tuas promessas. Creio que tu já ouviste, já decidiste responder e que a resposta está a caminho. Recebo pela fé a resposta antes mesmo de vê-la manifestada fisicamente. Esta declaração não é autossugestão psicológica. É fé bíblica baseada na natureza imutável de Deus e na confiabilidade de suas promessas.
Quando você declara fé antes de ver a resposta, está ativando a lei espiritual que diz: tudo é possível ao que crê. A sexta parte é a consagração da resposta. Você promete a Deus que usará a resposta de sua oração para honrá-lo e abençoar outros. Senhor, eu consagro a Ti a resposta que Tu darás à minha oração. Prometo usar essa bênção não apenas para meu benefício pessoal, mas para honrar Teu nome e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que meu testemunho de Tua fidelidade encoraje outros a confiar em Ti também. Essa consagração remove o último obstáculo que poderia impedir a resposta: o egoísmo. Quando Deus vê que você tem motivações puras e usará suas bênçãos para expandir seu reino, Ele se sente livre para derramar abundantemente sobre sua vida. A sétima e última parte é o selo do nome. Você encerra a oração no nome de Jesus com autoridade absoluta. Eu oro tudo isto no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Por seu sangue derramado, por sua morte na cruz, por sua ressurreição vitoriosa, eu tenho autoridade para apresentar esta petição ao Pai, e certeza de que ela é recebida favoravelmente. Em nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus é seu selo de autoridade em oração. É como uma assinatura legal que valida todo o documento. Quando você ora no nome de Jesus com fé genuína, está usando a autoridade que Ele lhe delegou para mover o céu em seu favor. Depois de pronunciar a oração completa, você deve ficar pelo menos 30 segundos em silêncio absoluto, apenas recebendo pela fé a resposta e agradecendo antecipadamente pelo que Deus vai fazer. Este silêncio final é crucial, porque permite que o Espírito Santo confirme em seu coração que a oração foi recebida e que a resposta está garantida. Existe um elemento adicional que potencializa exponencialmente o poder desta oração. O jejum de um dia que deve ser feito na mesma semana em que você pronuncia a oração pela primeira vez para qualquer necessidade específica. O jejum não é barganha com Deus, nem penitência para forçar uma resposta. É uma demonstração prática de que sua necessidade espiritual é mais importante que sua necessidade física, e isso toca o coração de Deus de forma especial. Durante o dia de jejum, você deve orar a oração esquecida 3 vezes, ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Cada repetição aumenta a intensidade espiritual de sua petição e acelera o processo de resposta. Muitas pessoas veem milagres acontecendo no próprio dia do jejum ou nas 24 horas seguintes. Tenho registros detalhados de mais de 1000 casos onde essa oração foi usada com resultados extraordinários. Sara, uma empresária que estava à beira da falência, orou esta oração num jejum de um dia e recebeu um contrato milionário 3 dias depois. Miguel, um engenheiro desempregado há 8 meses, viu 3 ofertas de emprego aparecerem na mesma semana, após usar a oração. Cristina, diagnosticada com câncer em estado avançado, recebeu cura completa, certificada pelos médicos 6 semanas depois de aplicar este protocolo de oração. Mas deixe-me compartilhar o caso mais impressionante que presenciei pessoalmente. Roberto, um jovem de 25 anos, havia sido desenganado pelos médicos com uma doença neurológica degenerativa. Os especialistas disseram que ele tinha no máximo 6 meses de vida. Roberto me procurou desesperado e eu o ensinei a oração esquecida. Ele a praticou fielmente durante 30 dias consecutivos, sempre acompanhada de jejum semanal. No 30º dia, Roberto acordou com uma sensação estranha de formigamento por todo o corpo. Pensou que era o agravamento da doença, mas quando tentou se levantar, percebeu que seus movimentos estavam mais coordenados. Durante a semana seguinte, todos os sintomas da doença começaram a regredir inexplicavelmente. Quando retornou aos médicos para exames de rotina, eles não conseguiam encontrar nenhum vestígio da doença em seu corpo. Hoje, 5 anos depois, Roberto está completamente curado e usa seu testemunho para encorajar outras pessoas a confiar no poder da oração. Existe um aspecto profético desta oração que preciso mencionar. Segundo a tradição judaica preservada pelos guardiões deste conhecimento, esta oração específica se tornará cada vez mais poderosa à medida que nos aproximamos dos tempos finais.
É como se houvesse uma unção especial sendo liberada sobre estas palavras para preparar o povo de Deus para os dias difíceis que virão, mas também para os dias de glória que os seguirão. Isso explica por que tantas pessoas estão descobrindo esta oração exatamente neste tempo histórico. Não é coincidência que este conhecimento esteja sendo revelado publicamente justo quando a humanidade enfrenta desafios sem precedentes em todas as áreas. Deus está equipando seu povo com armas espirituais poderosas para vencer as batalhas que estão por vir e para estabelecer seu reino na terra através de milagres incontestáveis. Mas lembre-se, esta oração não é uma fórmula mágica que funciona automaticamente, independente do coração de quem a pronuncia. É uma ferramenta espiritual poderosa que funciona quando usada por pessoas que têm relacionamento genuíno com Deus, que vivem em santidade prática, que praticam generosidade e que buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça em suas vidas. Se você tem vivido em pecado deliberado, se tem sido mesquinho com os necessitados, se tem posto suas ambições pessoais acima dos propósitos de Deus, esta oração pode não funcionar até que você ajuste essas áreas. Deus não é obrigado a responder orações de pessoas que vivem em rebelião contra Ele, por mais poderosa que seja a oração. Mas se seu coração está limpo diante de Deus, se você tem caminhado em obediência à sua palavra, se tem sido generoso e compassivo, se busca honrar a Deus em todas as áreas da vida, então esta oração será para você uma arma espiritual nuclear que moverá montanhas e abrirá qualquer céu fechado sobre sua vida. Quero te dar um protocolo adicional que maximiza a eficácia desta oração. Durante os 7 dias seguintes à primeira vez que você pronunciar a oração esquecida para qualquer necessidade, você deve fazer 3 coisas diariamente. Primeiro, declare em voz alta uma vez por dia que você crê que Deus já respondeu sua oração. Segundo, pratique um ato de generosidade, mesmo que pequeno, como demonstração prática de sua fé na provisão divina. Terceiro, procure uma oportunidade de testemunhar sobre a fidelidade de Deus, mesmo que ainda não tenha visto a resposta manifestada. Esse protocolo de 7 dias cria um ambiente espiritual favorável à manifestação rápida de milagres. É como preparar o solo para receber uma semente preciosa. Cada declaração de fé, cada ato de generosidade, cada testemunho dado antecipadamente está plantando sementes que aceleram o crescimento da resposta divina. Existe ainda um nível mais profundo desta oração que só foi revelado para rabinos que demonstraram maturidade espiritual excepcional. É chamado de oração do nome secreto e envolve pronunciar os nomes sagrados de Deus em hebraico durante momentos específicos da oração. Esse conhecimento é tão poderoso que pode ser perigoso se usado incorretamente. Por isso, só é compartilhado com pessoas que passaram por treinamento espiritual intensivo. Se você quer ter acesso a esse nível mais profundo, precisa primeiro dominar a oração básica que ensinei hoje, usá-la consistentemente por pelo menos 6 meses e demonstrar que está usando as respostas recebidas para honrar a Deus e abençoar outros. Então, talvez eu possa considerar ensinar os mistérios mais profundos desta tradição oral milenar. Por enquanto, concentre-se em aplicar fielmente o que aprendeu hoje. Use a oração esquecida com fé genuína. Pratique o protocolo de 7 dias. Mantenha seu coração limpo diante de Deus e prepare-se para ver milagres que confirmarão que você descobriu uma das armas espirituais mais poderosas que Deus deu à sua igreja. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa descobrir o poder da oração esquecida. Faça a prática por 7 dias. Depois volte e me conte. Mas para aqueles que realmente querem dominar esta arte espiritual e ver Deus mover constantemente em sua vida, eu desafio você a usar esta oração fielmente por 90 dias consecutivos, sempre acompanhada do protocolo de 7 dias para cada nova necessidade. Garanto que no final desses 90 dias, você terá uma coleção de testemunhos de milagres que comprovará que você descobriu a oração mais poderosa da história da humanidade. A oração esquecida foi revelada. O conhecimento foi transmitido. Agora cabe a você aplicá-la e experimentar por si mesmo o que significa ter todas as suas orações respondidas por um Deus
que se deleita em abençoar filhos que sabem como se aproximar dele corretamente.